Então, eu tomei conhecimento já desde o desaparecimento da vítima, eu já soube, e aí já começaram as investigações na delegacia de polícia pelo delegado. Logo em seguida o corpo foi localizado, né? Então iniciou-se aí a investigação de um homicídio mesmo. Eu acompanhei as investigações que foram feitas pela autoridade policial, até porque houve pedidos de prisão temporária, de ofícios a empresas de telefonia, tudo para instruir o inquérito. Então eu acompanhei todo o andamento das investigações, tive bastante contato com o delegado durante essas investigações e fui tomando conhecimento das informações que foram reunidas no inquérito, até que depois de quase 60 dias o delegado deu por encerradas as investigações, embora ainda haja diligências a serem feitas, como por exemplo a reconstituição do crime. E ao final, né, com todas essas provas reunidas, eu recebi os autos do inquérito e dei andamento no sentido de oferecer denúncia em face de cinco réus, 5 futuros réus, né? 4 deles envolvidos diretamente no homicídio da vítima, foi classificado como um homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, motivo torpe e meio cruel, porque segundo consta a vítima, antes de ser morta, ela foi torturada, foi amarrada, e uma pessoa que acabou se envolvendo nessa investigação e foi denunciada por crime de falso testemunho, uma vez que ela omitiu algumas informações, aparentemente para tentar beneficiar um dos envolvidos no homicídio. Então ela foi denunciada junto por crime de falso testemunho. Pelo que se apurou, né, e até uma linha de investigação no crime de homicídio é investigar bastante a vida da vítima, saber com quem se relacionava, quais eram as suas atividades. E durante o inquérito, o delegado acabou descobrindo vários fatos relacionados à vida da vítima. Então, o fato de que ele saía com mais de uma mulher, então pensou-se também talvez num crime passional. Por outro lado, descobriu-se que ele era uma pessoa também envolvida com crime, ele tinha em sua posse veículos, produtos de ilícito, né? Também se verificou que ele tinha algumas dívidas, então realmente ele tinha uma vida um tanto quanto agitada nesse aspecto, e era possivelmente uma pessoa envolvida também com a criminalidade, mas mais no que se refere a dublê de veículos, receptação de veículos. Consta até que ele ultimamente estava andando armado, tinha uma arma de fogo. Então, esses fatos vieram à tona, vieram para a investigação e acabaram por ajudar no desfecho do caso, em si, atribuir e se descobrir a autoria do homicídio. Eles já estavam, durante o inquérito, presos temporariamente, né, para as investigações e, ao final do inquérito, o delegado representou pela prisão preventiva deles, para que eles continuassem presos. Eu também entendi que estavam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, né, já que estão envolvidos em crime grave, que causou repercussão na cidade. Mostram-se pessoas, né, alguns deles, não todos, mas alguns deles com antecedentes criminais. Então, entendendo necessária a prisão cautelar, eu pedi, juntamente com a denúncia, junto com o oferecimento da denúncia, eu também pedi ao juiz que decretasse a prisão preventiva, e assim foi feito. Pelo fato de estarem presos, o processo corre um pouco mais rápido que o processo do réu solto, né?
não existe um prazo certo fixado em lei. Então, tudo deve ocorrer da forma mais rápida possível. A marcação de audiência, a manifestação das partes. Eu diria que, talvez, se o processo chegar até o julgamento pelo tribunal do júri, eu diria aí que pelo menos talvez uns 2 anos, né, com base mais ou menos de como os processos andam aqui na comarca. A gente tem aqui uma comarca bastante atribulada, uma única vara com muitos processos, então eu faria mais ou menos essa previsão. É claro que durante o processo existem recursos, ele pode haver aí um desvio talvez, que possa levar a uma demora ainda maior, mas talvez um ano e meio, 2 anos para um julgamento pelo tribunal do júri. Junto com o oferecimento da denúncia, eu já pedi que o delegado proceda com a reconstituição do crime. Salvo engano, ele já até acionou a perícia lá em Americana, que é quem faz essa reconstituição por meio de fotos e tal. Salvo engano, isso já foi até determinado por ele também. A análise que o Ministério Público faz no momento do oferecimento da denúncia é com base em indícios de autoria e prova da materialidade. Né? Prova da materialidade a gente tem, né? É certo que a vítima morreu e que foi morta com disparos de arma de fogo de maneira cruel. Indícios de autoria também existem, né, que apontam essas pessoas envolvidas no crime. É claro que, para que haja uma condenação, esses indícios, durante o processo, eles têm que se tornar fortes, mais fortes ainda do que na fase inquisitorial. Né? E isso a gente só vai saber no decorrer do processo mesmo. Mas acredito que sim, né? Existem testemunhas, existem provas que levam à participação das pessoas que foram denunciadas nesse crime de homicídio. Inicialmente eram várias linhas de investigação, se pensou no crime passional, mas ao final das investigações, tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público concluíram que a vítima era uma pessoa envolvida com a criminalidade e tinha dívidas. Então, ao que tudo indica, foi não só um desacordo com outros criminosos também em relação aos objetos ilícitos que eles tinham posse, manipulavam, mas também em relação à dívida. Então foram esses 2 fatores que possivelmente foram a motivação mesmo do crime. Desentendimento em relação à prática dos delitos e dívida. Um deles que foi denunciado, inicialmente ele não falava nada, não dizia muita coisa a respeito do que aconteceu naquele dia. Com a decretação da sua prisão, ele acabou trazendo mais informações, até que em um momento ele descreveu, inclusive, como a vítima foi morta. Demonstrando que ele estava no local, né, apontando até a pessoa que efetuou os disparos. E, mesmo após esse depoimento, ele tornou a mudar a sua versão, possivelmente com medo de apontar tal ou qual pessoa como autora do homicídio. Mas, fazendo uma análise de todo esse depoimento com as demais provas que foram reunidas, a gente conseguiu chegar a uma linha e a uma descrição dos fatos que a gente acredita que seja a mais próxima do que realmente aconteceu.
Pelas provas que estão no inquérito até agora, não me parece que tenha a participação de outras pessoas, embora isso não possa ser descartado, né? Até porque a investigação levou até a outras pessoas que poderiam estar envolvidas, mas as provas não melhoraram, né? Não levaram até essas pessoas, o que pode vir a acontecer durante o processo, porque de fato existem outras pessoas envolvidas com a vítima, né? E com essa vida criminosa da vítima. Então não se pode descartar a participação de uma quinta pessoa, não.